Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial no programa Autodesk Inventor. Vamos fazer agora o Impeller. Eu tenho aqui o conjunto geral do centrífugo fan. Nós vamos fazer agora esta peça, o Impeller. Eu tenho aqui o subconjunto. Nós vamos fazer este subconjunto. Eu tenho aqui o hub que reforça o Impeller. Faz parte desse subconjunto. Eu tenho o detalhamento do Impeller, está todo aqui, em 2D. Eu tenho aqui o PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Este PDF você baixa na descrição do canal, é só vir aqui no YouTube, no vídeo que você está assistindo, clicar aqui em mostrar mais e você tem aqui o arquivo em PDF para baixar. Vamos voltar para o Inventor. E vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do Autodesk Inventor. Estou aqui na pasta, nós temos aqui a pasta do centrífugo fan, o projeto. Veja no primeiro vídeo como criar esse projeto. Eu vou clicar aqui em New. Vou selecionar métrico, vou selecionar Standard milímetro PT e vou selecionar Criar. Estou na tela de desenho, vamos ver no PDF. Eu vou começar aqui fazendo o item 1. O item 1 é Web Plate, então esta peça aqui. Vamos voltar para o Inventor. Então a primeira coisa aqui eu vou clicar em Save e vou entrar com o nome, Web Plate. Vou clicar em Salvar. Vou clicar aqui Start 2D Sketch, vou clicar em Home e vou clicar aqui neste plano. No XZ. Ele ajusta o plano na tela para mim. Eu vou clicar em círculo, vou clicar aqui na origem e vou desenhar a circunferência, dar um clique aqui. Vou clicar aqui novamente e desenhar outro círculo. Vou apertar ESC, vou clicar em dimensão, vamos ver no PDF. Vamos aumentar o zoom. Então a dimensão aqui externa é 750 e a interna é 70. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui nesse diâmetro, clicar aqui fora. Aqui o diâmetro é 750. Enter. Vou clicar aqui no cubo para ajustar a tela. Vou clicar neste círculo, clicar aqui dentro. Aqui é 70. Enter. Então está feito o perfil de acordo com o PDF. Vou terminar o sketch, clicar Finish Sketch. Vou clicar em Home e vou clicar aqui em Extrude. Vou selecionar aqui o perfil, passar o mouse aqui dentro e dar um clique. Vamos ver a espessura no PDF. Então a espessura é 6,35, vamos voltar. Então vou entrar aqui com 6,35 e vou dar OK. Então está feito o extrude. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho até este momento. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer a furação de 13, que é para parafuso M12. Então aqui eu tenho 6 furos, o ângulo é 60, o raio é 85. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui Start 2D Sketch. Vou clicar nesta face e fazer aqui o centro do furo. Então vou clicar em ponto, vou clicar neste eixo, vou apertar ESC, vou clicar em dimensão, vou clicar no ponto e vou clicar na origem e clicar aqui do lado. O raio aqui é 85, Enter. Vou apertar ESC, sair dimensão. Vou clicar aqui em vertical, vou clicar no ponto e vou clicar na origem. Então está totalmente restrito, ó, mudou de cor, ficou azul. Vou clicar em Finish Sketch, vou clicar em Role, vou selecionar aqui para folga de parafuso. Ele abre a caixa aqui para selecionar o padrão de parafuso que eu quero. O centro do furo ele pegou aqui o local, ó, pelo sketch, está um centro selecionado, que foi o que nós fizemos aqui. Então vou mudar aqui para métrico, selecionar Ansimetric, e vou selecionar aqui Hex Head Bolt, que é parafuso de cabeça sextavada. O tamanho aqui é M12. A folga aqui está normal, eu vou mudar aqui para Close, que é fechado, então foi para 13. Se eu quiser também posso colocar aqui Loose, que é folgado, foi para 15. Então vou deixar aqui em Close. É a dimensão que eu quero, está passante, vou dar OK.
Então está feito o furo. Vou selecionar o furo, vou clicar aqui em pattern circular, vou selecionar o eixo, eu posso pegar aqui na origem, ó, pegar o eixo que eu quero. Então no caso aqui é o eixo Y, é esse eixo que eu quero. Então vou selecionar o Y e são 6 furos a 360, então já está feito aqui, ó. Não preciso mudar nada, só confirmar. Vou clicar em Home e está feito aqui a nossa web plate. Vou clicar em Save. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o item 2. Ó. Então o item 2 é o blade, é a lâmina do impeller. Ó. Então está detalhado aqui. Ó. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em New. Vou selecionar aqui Sheet Metal milímetro IPT. E vou clicar em Criar. Vou clicar em Start 2D Sketch. Vou clicar em Home para ajustar a tela. E vou clicar aqui neste plano, XZ. Ele ajustou o plano na tela para mim. Eu vou clicar em círculo, vou clicar na origem e desenhar a circunferência. Vou clicar em linha, vou clicar aqui neste quadrante e vou clicar na origem. E vou desenhar uma linha aqui até esse quadrante do círculo aqui mais ou menos, ó, na aresta. Vou dar um clique, vou apertar ESC, eu vou clicar nesta linha e vou mudar aqui para Construction. Eu vou clicar nesta linha e mudar para Construction. Vou clicar aqui em Trim e vou clicar em cortar o círculo, ó, deixar só o que interessa. Vou clicar em Line, vou clicar nessa extremidade e desenhar uma linha aqui, ó. Está a 180 graus, vou desenhar e clicar a linha. Vou apertar em Dimensão, vou clicar no arco, clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então o raio aqui vamos aumentar, ó. O raio é 250, está interno, depois eu tenho 50 aqui, vamos voltar. Então aqui é 250, Enter. Vou clicar em Home aqui no cubo para ajustar. Continuo em dimensão, vou clicar nesta linha e clicar aqui em cima. Aqui é 50, Enter. Vou clicar aqui nesta linha e vou clicar nesta linha inclinada, clicar aqui fora. Aqui é 45, Enter. Então está feito o meu perfil, ó, do jeito que eu preciso, ó, de acordo com o PDF. Ó. Raio 250, a dimensão e o ângulo aqui. Vou voltar para o Inventor e vou terminar o meu sketch. Vou clicar em Home para ajustar. Vou clicar aqui Contour Flange. Ele já pega a linha, ó, o meu contorno que eu tinha, o Profile. O perfil aqui, vamos ver de frente, ó, vou clicar no cubo. Então o perfil, vamos perto do raio, ó. Ele está para fora aqui do raio, ó. É isso que eu preciso, ó, de acordo com o PDF. Ó. A espessura está para fora do raio e é 4,76. Vamos voltar para o Inventor. Então está correto aqui. Eu vou mudar aqui, vou clicar em Home. Ó. Eu vou mudar aqui a extensão da espessura. Ó. Vou colocar Midplane. Vamos ver no PDF. Então essa dimensão é 170. Vamos voltar. Então aqui é 170. Está no Midplane, eu vou dar aplicar. Então está feito aqui o Contour Flange. Vou cancelar e vou acertar a espessura agora. Vou clicar aqui em Sheet Metal Default. Vou desmarcar Use Thickness from Rule e vou entrar com a espessura 4,76. E vou dar OK. Então está feita a peça, ó, do jeito que eu preciso. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vou entrar com o nome aqui, então é Blade. E vou clicar em Save. Vamos vir aqui no PDF para continuar. Então agora, vamos colocar aqui na tela. Ó. Eu vou fazer agora a parte da frente aqui, o item 3. Ó. O item 3 é o Inlet Blade. Ó. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em New. Vou selecionar métrico, vou selecionar Standard milímetro PT, vou clicar em Criar. Vou clicar em Salvar. Vou entrar com o nome Inlet Plate e vou clicar em Save. Vou clicar em Start 2D Sketch. Vou clicar em Home para ajustar a tela e vou clicar aqui neste plano XZ. Vou clicar aqui em linha. Vou clicar no eixo vertical e vou desenhar uma linha até aqui. Vou vir para a direita e vou desenhar outra linha. Vou apertar ESC, vou clicar em linha novamente
e vou desenhar uma linha partindo da origem para este lado. Está horizontal, vou clicar. Vou apertar ESC, vou clicar nesta linha e vou clicar aqui para mudar para Centerline. Vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha e clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF. Então esta linha de centro vai ter a largura, vamos aumentar aqui um pouco. Então vai ser 80, comprimento total da peça. Vamos voltar. Então aqui é 80. Enter. Eu vou clicar no cubo para ajustar a tela. Vou afastar um pouco. Puxar aqui para o lado direito com o botão no meio do mouse. Vou clicar aqui em vertical. Vou cancelar. Vou dar ESC para sair da linha. Vou clicar em vertical novamente. Vou clicar neste endpoint e vou clicar neste endpoint. Então já está posicionado aqui. Está restrito. Vou clicar neste endpoint e vou clicar neste endpoint. Então está restrito a linha, o comprimento da peça já está em 80. Vou clicar em dimensão, vou clicar aqui neste endpoint e vou clicar na linha de centro. E vou clicar aqui fora. Vamos ver no PDF. O diâmetro externo é 750. Vamos voltar. Então aqui é 750. Enter. Vou clicar nesta linha, clicar na linha de centro, clicar aqui fora. Vamos confirmar no PDF. O diâmetro interno é 455, vamos voltar. Então aqui é 455, Enter. Vou clicar na face do cubo para ajustar na tela. Vou apertar ESC, sair dimensão. Vou clicar nesta cota e puxar mais para cá. Vou clicar nesta cota e puxar para cá. Clicar no cubo novamente. Vou aproximar aqui, vou clicar em círculo. Vou clicar aqui em qualquer ponto e vou clicar aqui pegando a tangência. Vou apertar ESC, vou clicar em tangente, vou clicar aqui no círculo e vou clicar nesta linha. Então está tangente aqui, está restrito. Vou apertar ESC, vou clicar em trim e vou cortar aqui a circunferência. E vou cortar a extremidade também. Vou apertar ESC, vou clicar em dimensão, vou clicar no círculo, clicar aqui dentro. O raio aqui é 30, vamos confirmar. Então tem o raio de 30, vamos voltar. Então 30, Enter. Eu vou clicar aqui para colocar a restrição novamente, vou clicar aqui no cubo, vou clicar em vertical, vou clicar neste endpoint e vou clicar aqui na origem. Então está restrito novamente. Vou apertar ESC, aqui eu não preciso, ele está restrito, a hora que eu clico ele mostra a restrição. Está feito o nosso perfil. Eu vou clicar aqui em Offset, vou aproximar aqui do perfil. Eu vou clicar aqui neste perfil e levar para este lado, que é o que eu preciso. E vou entrar com a dimensão. Vamos ver no PDF. Então a espessura é 4,76. Vamos voltar. Então vou deixar aqui e vou entrar com 4,76. Enter. Então está feita a espessura. Todas as linhas. Vou aproximar aqui, vou clicar em Line e vou fechar a extremidade. Clicar aqui, clicar aqui. Vou aproximar aqui embaixo. Clicar deste lado, clicar aqui, clicar aqui. Então está feito o meu perfil para o Revolve. Vou clicar Finish Sketch. Vou clicar em Home para ajustar a tela. Vou clicar aqui em Revolve. Então ele já pega o perfil, não preciso fazer nada. Está full, vou dar OK. Então está pronto aqui o cone de entrada. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o item 4 e 5. Então o item 4 é o Ruby Plate e o 5 é o Ruby. Então essas duas peças aqui. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em New. Está selecionado Standard mm PT. Vou clicar em Criar. Primeira coisa aqui, vou clicar em Save e vou entrar com o nome. Então aqui vai ser Ruby Plate. Vou clicar em salvar, vou clicar aqui Start 2D Sketch, vou clicar em Home para ajustar o plano e vou clicar aqui nesta face. Vamos ver no PDF, vamos aumentar o zoom aqui. Então vou fazer aqui esta peça, vou fazer os dois círculos, vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em círculo, vou clicar na origem e vou desenhar uma circunferência. Vou clicar na origem novamente e não pegou, vamos clicar,
Agora sim, clicar aqui do lado. Vou clicar em dimensão, vou clicar nesse círculo e clicar aqui fora. Esse diâmetro é 240, Enter. Vou clicar aqui para ajustar na tela, vou clicar nesta circunferência e clicar aqui dentro. Esse diâmetro interno é 70, Enter. Então está feito o perfil inicial. Vou clicar em Finish Sketch, vou clicar em Home, vou clicar aqui em Extrude, vou passar o mouse aqui e dar um clique aqui dentro. Vamos ver a dimensão no PDF. Então a espessura é 12. Vamos voltar para o Inventor. Então vou entrar aqui com 12 e vou dar OK. Então está pronto aqui o perfil inicial, a chapa. Vou clicar aqui para salvar. Vamos ver no PDF. Vou fazer o centro aqui para a furação. Então tenho aqui 6 furos, diâmetro de 13. O ângulo é 60. O raio, o diâmetro é 170. O raio é 85. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui Start 2D Sketch. Vou clicar nesta face. Vou clicar aqui em Point. E vou clicar aqui neste eixo. Vou apertar ESC, sair de Point. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar no Point e vou clicar na origem. E clicar aqui do lado. Aqui é 85. Enter. Vou apertar ESC. Vou clicar aqui em Vertical. Vou clicar no ponto e vou clicar na origem. Então está restrito o ponto, está centralizado. Vou clicar Finish Sketch, vou clicar aqui em Role, vou selecionar folga de parafuso, está selecionado um centro pelo sketch que nós fizemos. Eu vou selecionar aqui métrico, Unsymmetric, vou selecionar Hex Head Bolt, cabeça sextavada, e vou selecionar aqui M12. Então ele está aqui normal, está com 14, ó. Eu vou mudar aqui para fechado, close, vai ficar com 13, que é o que eu preciso. Está passante, vou dar OK. Vou selecionar aqui circular pattern, vou selecionar o feature, dar um clique no role e vou clicar aqui para selecionar o eixo. Eu posso pegar aqui a aresta, ó, pode ser também, e posso pegar aqui na origem o eixo que eu quero. Ó. Então não está aparecendo, eu volto para a tela e volto aqui de novo. Agora sim aparece. Ó. Então vou clicar no eixo Y. São 6 furos, 360, vou dar OK. Vou clicar aqui em Home. Vamos ver aqui no PDF. Então aqui eu vou ter que ter solda aqui depois, ó, de um lado aqui, ó. Então vou fazer um chanfro aqui de 6, ó. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em Chamfer. Vou mudar aqui para 6. Enter. E vou selecionar aqui a aresta. Ó. Então vou clicar nesta aresta. E vou dar OK. E vou salvar a minha peça. Está pronto aqui a flange. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o item 5, que é o Ruby. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em New. Está selecionado Standard milímetro IPT. Vou clicar em Criar. A primeira coisa aqui eu vou clicar em Save e vou entrar com o nome. Então aqui é Ruby. E vou salvar. Vou clicar Start 2D Sketch. Vou clicar aqui em Home para ajustar a tela e vou clicar neste plano, XZ. Vou clicar aqui em Círculo, vou clicar na origem e vou desenhar uma circunferência. Clicar aqui. Vou clicar na origem e desenhar outro círculo. Vou clicar em Dimensão, vou clicar nesse círculo, clicar aqui dentro. Vamos ver no PDF. Então é 85 e o diâmetro interno é 38. Vamos voltar. Então aqui é 85. Enter. Vou clicar neste círculo, clicar aqui dentro. Aqui é 38. Enter. Vou clicar aqui para ajustar na tela. Está feito o nosso perfil inicial. Vou clicar Finish Sketch. Vou clicar em Home novamente. Vou clicar em Extrude. Vou passar o mouse aqui dentro e dar um clique. Vamos ver no PDF. Então a distância aqui é 74. Vamos voltar. Então vou colocar aqui 74. Ele já vai para o lado que eu quero, vou dar OK. Vou clicar em Home para ajustar a tela e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer este corpo aqui na frente, eu tenho um diâmetro de 70 por 26 e continuo o furo de 38. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar Start 2D Sketch, vou clicar nesta face, vou clicar aqui para projetar geometria, ó, e vou projetar o círculo interno. Vou clicar em Círculo, vou clicar na origem e vou desenhar a circunferência. Vou clicar em Dimensão, vou clicar neste círculo, clicar aqui fora. Aqui é 70, Enter.
Então está feito o meu sketch. Vou clicar Finish Sketch. Vou clicar aqui em Extrude. Vou passar o mouse aqui, pegar o perfil, ó, dar um clique. A distância aqui é 26. E vou dar OK. Vamos confirmar no PDF. Então está 26, está feito o corpo. Vou voltar aqui para o Inventor, vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Vou fazer aqui o rasgo de chaveta, então tem a dimensão de 10 e a dimensão de altura aqui. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui Start 2D Sketch, vou clicar nesta face, ele ajusta a face para mim, vou aproximar. Vou clicar em retângulo, vou clicar aqui dentro e desenhar um retângulo, clicar aqui outro ponto. Vou apertar ESC, vou clicar aqui em vertical, vou procurar o meio da linha aqui em cima, dar um clique e vou clicar na origem. Então está alinhado aqui o retângulo, o centro do retângulo. Vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha, clicar aqui em cima. Aqui é 10, Enter. Vou clicar neste endpoint e vou clicar na origem. Vou clicar aqui do lado. Vamos confirmar no PDF. Então aqui é 22,3, vamos voltar. Então 22,3, Enter. Vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado. E vou entrar aqui com 6, Enter. Então é o suficiente para mim, ó, está bom. Vou clicar em Finish Sketch. Vou clicar aqui em Extrude. Ele selecionou a figura. Eu vou mudar aqui para Cut. E vou mudar aqui a distância até o próximo. Então ele foi até outra extremidade. Vamos girar aqui no cubo. Então está feito. Eu vou confirmar. Confirme aqui se está Cut mesmo. Vou dar OK. Então está feito o rasgo de chaveta. Vou clicar em Home. Está feito o nosso Ruby também. Vou clicar em salvar. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer aqui o subconjunto do Ruby. Então tem aqui o subconjunto soldado. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em New. Eu vou selecionar aqui o Weldman, ANSI, milímetro e AM. Então é um conjunto soldado padrão ANSI. E vou clicar em Criar. A primeira coisa eu vou clicar em Save. E vou entrar com o nome. Então é Impeller Ruby. Vou clicar em Save. Eu vou clicar aqui em Assembly. Vou clicar em Place. E vou colocar aqui o Ruby. Ó. Vou selecionar, clicar em Open. E vou colocar na tela. Ó. Então a primeira peça ela já vem um padrão assim. Eu vou dar ESC, é só uma peça que eu quero. Então o padrão aqui está configurado para colocar aterrado. Ó. Tem uma taxinha aqui. Eu vou clicar com o botão direito e vou clicar aqui em Ground para tirar o aterramento. Vou clicar aqui em Rotate, ó, Free Rotate, e vou girar a minha peça. Ó. Então vou deixar deste jeito aqui mais ou menos. Ó. E vou ajustar a peça agora. Então vou apertar ESC. Eu vou clicar aqui expandir o Ruby, expandir a origem. Vou selecionar aqui este plano. Então o XY, vou clicar. Vou selecionar Constraint. E vou expandir aqui os planos do conjunto. Vou clicar em origem e vou selecionar aqui o plano que eu quero. Não está aparecendo, eu venho para a tela e volto aqui novamente. Então agora aparece. Ó. Então vou clicar aqui neste plano, ó, XZ. Então está alinhado, um alinhamento. Eu vou clicar aqui para colocar flush e virar a peça. Vou dar aplicar nesta restrição. Vou clicar aqui em Home. Eu vou selecionar aqui outro plano, então vou clicar aqui neste plano, YZ, e vou clicar aqui no plano que eu quero aqui do subconjunto. Eu vou voltar para a tela e vou selecionar aqui o plano referente, ó. Então é o XZ. Então está travado, vou dar aplicar e vou continuar a aplicar a última restrição. Ó. Então vou clicar aqui neste plano, vou vir aqui no subconjunto e clicar neste plano. Então está totalmente travado, vou dar aplicar e vou dar cancelar. Vou clicar aqui em Home. Então está colocado, está travada a minha peça. Vou vir aqui no Ruby, clicar com o botão direito, clicar em Ground. Vou recolher a árvore e vou recolher a árvore. E vou clicar aqui para salvar. Vamos ver no PDF. Então agora eu vou colocar aqui a chapa 4, ó, que é o Ruby Plate. Então vamos voltar para o Inventor. Vou clicar aqui em Place, estou em Assembly. E vou pegar aqui o Ruby Plate. Ó. Vou dar um clique, vou clicar em Open. Vou trazer a peça aqui, colocar aqui do lado. Vou apertar ESC. Então o lado que tem o chanfro vai ficar para o lado de fora. Então vou clicar aqui em Constraint. Vou mudar aqui para Insert.
O Insert vai fazer duas restrições ao mesmo tempo. Então vou clicar aqui nesse diâmetro, nessa aresta, e vou clicar aqui nessa aresta do Ruby. Então está aplicado, ó. Vou girar o cubo. Então o chanfro está para este lado, ó, para fazer o preenchimento de solda. Vou dar aplicar. E vou aplicar a última restrição. Então vou vir aqui no Ruby Plate e vou expandir. Eu vou mudar aqui para Mate. Vou selecionar a origem e vou selecionar aqui um plano. Não está aparecendo, eu volto para a tela e volto aqui novamente. Então vou pegar este plano aqui da peça. Vou pegar aqui o que tem o furo, ó. Então este plano. E vou pegar o plano aqui do conjunto, ó. Vou voltar para a tela e voltar aqui novamente. Então este plano aqui de cima, ó, XY. Então o furo está para cima, ó, está alinhado aqui. Vou confirmar, aplicar e vou cancelar. Então aqui está restrito totalmente, ó, com o Insert e com o Mate. Vou recolher a árvore e vou recolher a origem. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Então agora aqui eu vou colocar aqui a solda aqui para preencher aqui o chanfro. Então deste lado e a solda aqui em ângulo. Então tem uma solda aqui deste lado em meio V. Eu vou clicar aqui em Weld. Vou selecionar aqui Welds. Então ele muda o menu para mim, ó, aparece o botão de return. Eu vou selecionar aqui Fillet. Eu tenho aqui o tipo de solda que ele chama Bead. Então ele abriu aqui um menu só para soldagem, ó. Então está aqui, ó, Beads. Então aqui que vai entrar as soldas que eu colocar. Então aqui eu vou selecionar a primeira face e a segunda face. E vou colocar a dimensão que eu quero, ó. Então o primeiro é 8, o segundo é 6. E o formato aqui da solda está desse jeito aqui, ó, com dimensão. É a dimensão que eu coloquei aqui, ó. A direção que eu quero, se eu quero inverter. O contorno da solda, se vai ser flat, se vai ser aqui convex ou côncavo. Então vou deixar aqui de flat, vou selecionar o flat e vou clicar aqui na superfície, ó. Então vou clicar primeiro no chanfro, vou clicar aqui em 2 e vou clicar aqui no Ruby. Então ele colocou a solda para mim, ó. Eu posso vir aqui e criar o símbolo de solda. Então vou selecionar aqui para colocar aqui o meio V, ó. Então esse símbolo, vou colocar aqui a dimensão de 6 e vou dar OK. Então ele colocou a solda para mim, acrescentou a solda aqui, ó. Eu posso clicar com o botão direito e editar aqui o feature para refazer a solda. Vou cancelar. Então está feito uma solda, ó, deste lado. E o símbolo está aqui embaixo, ó. Vou clicar aqui no cubo, clicar aqui na tela, clicar no cubo e vou fazer a solda deste lado. Então vou clicar novamente em Fillet. Vou deixar aqui 6 por 6. Vou vir na tela, vou clicar aqui no Ruby, selecionar aqui 1, clicar no Ruby, selecionar 2, selecionar a flange. Então ele coloca a solda aqui para mim, ó. Se eu girar aqui do lado, está colocando a solda. Está em flat, contorno, né? Eu vou clicar para criar o símbolo. Vou deixar aqui com esse símbolo de solda em ângulo e vou entrar aqui com a dimensão, ó. Eu posso colocar aqui todo o contorno se eu quiser também, ó. Então vou dar OK e aplicar. Então ele colocou o símbolo para mim, está aqui, ó, está desta maneira, ó. Aqui também vou dar aqui 2 cliques para editar aqui, ó. Vamos vir aqui e vou colocar o contorno todo. Vou dar OK. E vou clicar aqui para retorno para voltar para o conjunto. Então está feita a nossa peça aqui, ó, nosso Ruby. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Vou clicar aqui em As-to-All, clicar OK. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o conjunto do Impeller. Então vou começar aqui colocando o item 1, ó, que é o Web Plate. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar em Novo. Vou selecionar aqui Standard, milímetro e AM. Vou clicar em Criar. Primeira coisa eu vou salvar e vou entrar com o nome. Então aqui é Impeller. E vou clicar em Save. Vou clicar aqui em Place, estou em Assembly. E vou trazer aqui o Web Plate. Então vou clicar nesta chapa, clicar em Open. Então ela já coloca a peça no centro com os planos, de acordo com que eu fiz a peça. Vou apertar ESC. Então vou clicar aqui com o botão direito, ele está aterrado, ó, está ground, tem uma taxinha aqui para confirmar isso. Vou clicar no vazio,
Então, se eu vir aqui em Assembly, em Tools, Application Options, eu vir aqui na aba Assembly, ele está configurado para colocar a primeira peça aterrada e na origem. Então, vou fechar aqui Close, vou trazer a segunda peça, vou clicar em Assembly, vou clicar em Place e vou selecionar a lâmina aqui, o Blade. Vou clicar em Open e vou colocar aqui do lado. Vou apertar ESC, que é só uma peça que eu quero colocar. Vamos ver no PDF. Então a lâmina aqui, ó, está posicionada, vamos aumentar, ó. Tem o posicionamento dela aqui com as dimensões, ó, e o ângulo. Vamos voltar aqui para o Inventor. Então vou girar, vou clicar no cubo neste canto. Mais uma vez, neste canto. Vou aproximar. Vou clicar em Constraint. Está Mate. Eu vou selecionar aqui esta face, ó. Vou clicar aqui em Home e vou clicar nesta face do Web Plate. Então está colocada a primeira restrição. Vou aplicar. Vou continuar colocando a restrição. Vamos ver no PDF. Então vou colocar esta restrição de 150. Vamos voltar. Então vou clicar aqui no cubo neste canto de baixo. Continuo em Mate. Vou selecionar esta face. Vou girar aqui em Home. E vou pegar o plano aqui da origem, ó, que está expandido aqui, ó. Então vou pegar este plano, dar um clique. A distância aqui, vamos confirmar, é 150. Vamos voltar para o Inventor. Então vou entrar aqui com 150. Então ele subiu aqui, ó, colocou a distância. Eu vou aplicar a restrição. Vou continuar aplicando restrição. Vou clicar aqui nesta face. E vou selecionar aqui o plano que eu quero. Então este plano aqui, ó. Vou entrar com a dimensão de 330. E vou mudar aqui para Flush, ó. Então ele foi para aquele lado. Então vou colocar aqui menos 330. Então ele veio para a posição que eu quero. Vamos ver no PDF, ó. Então está deste jeito, ó. Vou confirmar aqui, voltar para o Inventor e confirmar a restrição. Vou cancelar. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vou fazer aqui o padrão circular da lâmina, ó. Então vamos ver no PDF. Então aqui o item da lâmina, o 2, ó, eu tenho 10 lâminas e o ângulo está aqui, ó, 36 graus. Vamos voltar para o Inventor. Estou em Assembly, vou clicar aqui em Pattern. Vou selecionar aqui o componente, eu vou clicar na lâmina. Vou clicar aqui para circular. Vou selecionar aqui o eixo que vai girar. Então vou selecionar o eixo aqui na origem, ó. Então vou pegar aqui o eixo Y, está aparecendo aqui dentro, ó. Então vou clicar no Y. A quantidade aqui vai ser 10. E a quantidade, o ângulo aqui vai ser 36. Então está feito, ó. Vou girar aqui de frente, ó. Clicar na face do cubo. Então está desta maneira, ó. Vou dar OK. Vou clicar aqui em Home. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora vou colocar a peça 3 aqui, ó. A peça da frente aqui, ó. Então é o Inlet Plate. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar em Place. Vou selecionar aqui a chapa, Inlet Plate. Vou clicar em Open. Vou colocar aqui do lado. Vou apertar ESC. Vou clicar em Constraint. Vou girar o cubo, clicar neste canto. Vou clicar nesta face da peça. Está em Mate. Vou voltar aqui para Home. E vou clicar aqui na face do Blade, ó. Então está aplicada a primeira restrição. Vou confirmar aqui a aplicação. Vou continuar aplicando. Vou clicar aqui nesta face cilíndrica. E vou clicar nesta face cilíndrica do Web Plate. Então está restrito no centro. Vou aplicar a restrição. A última restrição continua em Mate. Vou expandir aqui a origem do Inlet Plate. E vou selecionar aqui um plano. Então vou selecionar este plano. E vou selecionar na origem do conjunto o mesmo plano. Então está travado, vou aplicar a restrição. Vou cancelar. Então o meu Inlet Plate tem 3 restrições também, ó. Está totalmente restrito. Vou recolher. Vou clicar aqui em Home. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer a montagem aqui do Ruby Plate, ó. O subconjunto que nós fizemos soldado aqui. Vamos voltar para o Inventor. Então vou esconder aqui os componentes para facilitar a montagem, ó. Vou clicar com o botão direito, clicar em Visibility. Vou clicar com o botão direito, clicar em Visibility. Vou clicar aqui em Place.
Vou clicar aqui no Empile Rubber, vou clicar em Open. Vou colocar aqui do lado, vou apertar ESC, vou girar aqui o cubo, vou aproximar, vou clicar em Constrain, vou mudar aqui para Insert, vou clicar nesta face, nesta aresta, e vou clicar nesta aresta do furo. Então está aplicado já duas restrições, já, ó. Vou dar aplicar e vou cancelar. Então o meu Rubber aqui está só solto, ó, está centralizado. Então vou vir aqui novamente em Constrain, eu vou expandir aqui o Impeller, está em Mate, vou expandir a origem do conjunto e vou selecionar aqui um plano. Ó. Então vou pegar este plano da chaveta. Ó. Então o XY, ó, vou dar um clique, vou afastar aqui e vou selecionar um plano da origem do conjunto. Ó. Então no caso o YZ aqui do conjunto. Então a chaveta está para cima, eu vou aplicar a restrição e vou cancelar. Então agora meu conjunto está fixo. Ó. Vou clicar aqui no vazio, clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui os parafusos de fixação. Ó. Então parafuso, porca e arruela. Então o item 6 aqui, ó, parafuso ISO M12 por 45, um ISO 4017. Vamos voltar para o Inventor. Então vou vir aqui em Place, vou clicar aqui na seta e vou selecionar aqui Place from Contenter Center. Então aqui é a biblioteca do Inventor. Então vou clicar aqui no Filter e vou selecionar aqui ISO. Então restringir só para o padrão ISO. Ele vai atualizar a tela para mim. Então está só ISO. Eu vou selecionar em Bolts, ampliar aqui Bolts. Vou pegar aqui cabeça sextavada, 2 cliques. E vou pegar aqui o ISO que eu quero. Então é o ISO 4017. Ó. Então este parafuso aqui. E vou dar OK. Então ele vem para a tela. Eu vou colocar aqui o item. Ó. Eu dei um clique na tela. Ele vai abrir aqui a especificação do parafuso. Então é M12 que eu quero por 45. Então está selecionado a rosca e o tamanho do parafuso. Vou dar OK. Então ele vem para a tela para me colocar. Eu vou descarregar aqui. Ó. Vamos aproximar o zoom. Ó. Vou dar um clique e descarregar. Vou apertar ESC. É só um parafuso que eu quero. Eu vou aproximar mais. Vou clicar em Constrain. Vou selecionar Insert. Vou clicar aqui nesta aresta do parafuso. Vou clicar aqui no cubo neste canto. E vou clicar aqui nesta aresta do furo. Então está inserido o parafuso. Vou dar aplicar em Insert. Eu vou selecionar aqui ângulo. Eu vou selecionar esta face do sextavado. E vou selecionar o plano aqui do conjunto, este plano. Então vai ficar alinhado esta face. Ó. Vou confirmar aqui o ângulo, direção e vou dar aplicar. Vou cancelar, então está colocado o meu parafuso. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 7, ó. Então uma arruela lisa, ó. Plan Washer. Então uma ISO 7091 M12. Vamos voltar para o Inventor. Eu vou clicar aqui, estou em Place from Contenter Center, vou clicar aqui em cima. Voltei para o Contenter Center do Inventor, a biblioteca do Inventor. Vou selecionar o Washer, clicar aqui no mais, expandir aqui e clicar em Plan. E vou pegar aqui a arruela que eu preciso, então é 7091. Vou dar OK. Vou aproximar aqui mais, ó. Então vou clicar na tela aqui, descarregar. Ele vai abrir a tabela para mim e vou pegar aqui de 12. Ó. Vou dar OK. E vou dar um clique aqui para descarregar a arruela. Vou apertar ES, que é só uma que eu preciso. Vou clicar em Constrain. Vou mudar para Insert. Vou clicar aqui nesta aresta da arruela. E vou clicar aqui na aresta do furo, ó, onde está o parafuso. Ó. Então está colocada a arruela, está restrita. Vou aplicar e vou cancelar. Da mesma maneira, vamos ver no PDF, ó. Eu vou colocar aqui a arruela de pressão, ó, Spring Washer, DIN 128 a 12. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar aqui em Place from Contenter Center. Vou selecionar aqui no filtro DIN. Vou selecionar aqui a arruela, ó, estou em Washer. Deixa atualizar a janela. Para DIN. Então vou selecionar Spring e vou pegar a DIN 128 e vou dar OK. Vou clicar aqui do lado. Vou selecionar o tamanho de 12, vou dar OK.
Vou clicar aqui para colocar a arruela novamente. Vou aproximar, vou apertar ESC, que é só uma arruela que eu quero, vou clicar em Constraint, vou selecionar Insert, vou clicar nesta aresta e vou selecionar aqui a aresta da arruela lisa. Então está aplicada a restrição. Vou confirmar a restrição, vou clicar em Cancel. Vou continuar aqui, vou clicar aqui em Place from Contenter Center. Vamos ver no PDF. Então aqui o 9 é uma porca sextavada ISO 4034 M12. Vamos voltar para o Inventor. Então vou mudar aqui para ISO. Vou selecionar aqui Nuts. Vou clicar aqui 2 vezes em Hex. E vou selecionar a porca que eu quero, 4034. Vou dar OK. Da mesma maneira vou clicar aqui do lado. Estou colocando da maneira simples, tem outras maneiras para colocar, vou selecionar M12 e dar OK. Vou clicar aqui para colocar a porca, vou apertar ESC, que é só uma porca que eu preciso, vou aproximar aqui, vou clicar em Constraint, vou selecionar Insert, vou clicar nesta aresta e vou clicar nesta aresta aqui da arruela de pressão. Então está colocada a porca, vou aplicar, vou colocar aqui uma restrição de ângulo. Vou selecionar esta aresta do sextavado, vou girar aqui no cubo e vou selecionar aqui essa aresta do parafuso e confirmar aqui a direção do ângulo e dar OK. Então está aplicada a restrição. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho até o momento. Eu vou fazer aqui o pattern aqui do parafuso e da arruela e porca. Então vou clicar em Pattern. Vou selecionar aqui os componentes, então vou clicar no parafuso, vou clicar na arruela de pressão e clicar na porca. Então está aqui, 4 itens selecionados. Vou clicar aqui em circular, vou clicar aqui para selecionar o eixo. Eu vou vir aqui na árvore, na origem, expandir a origem e vou clicar aqui no eixo Y. Está aparecendo aqui na tela, então vou clicar. A quantidade aqui é 6 e o ângulo aqui é 60 graus. Então está feito aqui, está entradas de informações, vou dar OK. O símbolo de solda, então vou vir aqui no Impeller Ruby, vou expandir. Então tenho aqui o Welds, vou expandir o Welds. Então eu tenho o símbolo aqui da solda. Então vou clicar com o botão direito e vou clicar aqui para tirar a visibilidade. Vou dar OK. E vou tirar a visibilidade do outro também, clicar aqui, clicar em símbolo visibilidade. Então tirou o símbolo de solda, a solda continua aparecendo. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Vou recolher aqui a árvore do Impeller. Vou clicar aqui no Inlet Plate trazer de volta, clicar com o botão direito, clicar em visibilidade. Vou clicar no Pattern com o botão direito, clicar em visibilidade. Então aqui está montado o Impeller, está pronto aqui, Vou clicar aqui em Home e vou salvar o trabalho. E está pronto aqui o nosso tutorial do Impeller. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, compartilhe, se inscreva. Me ajude a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, este compartilhamento, essa curtida e a inscrição é muito importante para mim. Me ajudem. Obrigado, até o próximo.